Você tem ideia do quanto custou a sua salvação? Qual o preço pago? O que foi envolvido no projeto divino para que você pudesse alcançar a vida eterna? Foi mérito humano? Foi obra humana? Ou a obra de Deus na sua salvação custou um alto preço? Eu gostaria de tratar com você desta importante matéria. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, destaca 3 verdades que quero aqui acentuar. Primeiramente, a salvação não é uma obra humana. Não somos salvos pelo mérito humano, pela obra humana, pelos nossos predicados morais, nem mesmo pelos nossos aspectos religiosos ou espirituais. A salvação é uma obra de Deus, planejada por Ele, executada por Ele, consumada por Ele. A salvação vem do Senhor. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21, diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. O ofendido procura o ofensor. A iniciativa não é humana, é divina. Mas para que Deus nos reconciliasse consigo, uma vez que Deus é santo e nós somos pecadores, Deus tomou 3 expedientes que eu passo a descrever. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus não colocou em nossa conta a nossa dívida. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputar vem da doutrina da imputação, ou seja, é colocar na conta de a sua dívida. A grande pergunta é: qual é o tamanho da nossa dívida? Podemos nós pagá-la? Temos nós condições de quitá-la com mérito humano, com obra humana? E só para você ter uma noção, quando Jesus tratou desta matéria e contou uma ilustração ou uma parábola de um rei que acertava conta com seus súditos. Encontrando um que lhe devia 10.000 talentos, não tendo o homem com o que pagar, pediu clemência, misericórdia, e o rei perdoa ele a dívida de 10.000 talentos. A grande pergunta é: o que representa 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para você ainda ter uma noção, o salário de um trabalhador naquela época era 1 denário por dia. Para que um homem angariasse 10.000 talentos com esse salário, teria que trabalhar 150.000 anos. Logo, Jesus está usando esta cifra tão astronômica para nos mostrar que a nossa dívida com Deus é impagável. Não podemos quitá-la. Ainda que vivêssemos 150.000 anos, não poderíamos saldá-la. Então, como o pecado faz separação entre nós e Deus, e como Deus é luz e não pode contemplar o mal, para reconciliar-nos, Deus não pôs na nossa conta a nossa dívida. Deus não colocou na nossa conta os nossos próprios pecados. Se o fizesse, não poderíamos ser salvos, porque o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá, e Deus não terá por inocente o culpado. Logo, o primeiro ato de Deus para nos salvar foi não colocar na nossa conta a nossa dívida. Impagável, impossível de ser quitada. Mas então vem uma segunda pergunta: o que Deus fez com a nossa dívida? E está escrito que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, Deus envia ao mundo o seu Filho,
seu único filho, seu unigênito, o amado da sua alma em quem lhe se compraz. E Jesus vem para pagar a nossa dívida, quitar o nosso débito. E diz a Bíblia que ele, não tendo pecado, foi feito pecado por nós. E a Escritura nos ensina que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Naquele momento, diz a Bíblia que Deus transfere a nossa dívida para ele, para Jesus. E como o salário do pecado é a morte, a lei requereu a morte. E ele morreu. Não pelos seus próprios pecados, porque não os tinha. Diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, os meus pecados, as minhas transgressões, foram lançados sobre ele, Jesus. Ali Deus executou a sua justiça e demonstrou o seu amor. O fato é que Deus, sendo justo e santo, ele não pode fazer vistas grossas ao nosso pecado e nem fazer de conta que ele não existe. Deus puniu exemplarmente o nosso pecado, não em nós, mas no seu Filho. Agradou ao Pai moê-lo. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E a Escritura então nos informa que Jesus carrega sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Você se lembra que lá no Getsêmani, quando Jesus sozinho se prostra com o rosto no chão, com lágrimas, suando sangue, ofereceu um forte clamor àquele que podia libertá-lo da morte. E por 3 vezes Jesus pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que seria este cálice? Pois Jesus estava angustiado até a morte. E que cálice é esse? Será que era a certeza de que ele seria abandonado pelos seus discípulos? Será que era a convicção de que a multidão rebelada e liderada pela soldadesca do Sinédrio e os soldados romanos haveria de prendê-lo naquela noite? Será que era a convicção de que ele seria levado aos empurrões para a casa do sumo sacerdote, para ser cuspido e esbordoado? Será que era a certeza de que Judas, por ganância, haveria de traí-lo com um beijo enganador? Será que era a convicção de que Pedro naufragaria nas águas profundas da covardia e por 3 vezes o negaria, usando juramentos e blasfêmias para fazer isso? Será que era a convicção de que ele seria levado ao pretório romano, diante do governador Pôncio Pilatos, sob a acusação pesada, porém falsa, de que ele era um blasfemador e um conspirador contra César? Será que Jesus está vendo nesse cálice os açoites atrozes que sofreu, as chibatadas que arrancavam a sua carne e abriam leitos de sangue em seu corpo? Será que era a certeza de que ele, caminhando pelas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida, caminharia exangue para o Gólgota? Será que era a certeza de que ele seria pregado naquele lenho maldito, suspenso entre a terra e os céus, e durante 6 horas suportaria dor, cãibra, sede?
E a resposta a todas essas perguntas é um sonoro não. Que cálice, então, era este? Este cálice era a santa ira de Deus, que deveria cair sobre a nossa cabeça. Era o justo tratamento divino com a questão do pecado. Este cálice era a consciência de que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. Sendo ele bendito eternamente, tendo glória com o Pai antes da fundação do mundo, sendo adorado e servido pelos anjos, ele enfrentaria o desamparo do Pai. Quando grita da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele tinha plena consciência de que ele, sendo puro e santo, seria feito pecado, sendo bendito, seria feito maldição. Que ele seria golpeado pela lei, que requeriria certamente a sua morte, morte vicária, substitutiva, morte de cruz. Certamente, então, quando a nossa conta, a nossa dívida foi colocada na conta de Jesus, ele não quitou essa dívida com ouro e prata, mas com seu precioso sangue, como sangue de cordeiro sem defeito. Ele morreu a nossa morte. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele sorveu cada gota daquele cálice. Ele suportou o juízo divino. Ele enfrentou a ira do Pai, que para não nos punir e nos condenar, lançou sobre o seu próprio Filho os nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E Jesus não vai para aquela cruz esperneando na contramão da sua vontade. Ele não foi para aquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi para aquela cruz porque a soldadesca romana e os soldados do Sinédrio prevaleceram sobre ele no Getsemane. Ele não foi para aquela cruz porque Judas, por ganância, o vendeu. Ou porque Pedro covardemente o negou. Ou porque o Sinédrio, por inveja, contratou testemunhas falsas para acusá-lo. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentencia, ou porque os soldados cruelmente maltrataram, machucaram e feriram-no. Na verdade, ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para aquela cruz porque ele voluntariamente se deu e se entregou por nós, não levando em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta. Então ele pagou a nossa dívida. E quando ele estava na cruz, ele deu um grande brado: está pago, está consumado. Tetelestai. Esta palavra grega significa está pago. A dívida está quitada. Diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que ele pegou escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou e o encravou na cruz, comprando-nos com o seu sangue, redimindo-nos do cativeiro, do pecado, do mundo e do diabo, dando-nos a bênção e o privilégio de sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Mas ainda uma terceira transação na cruz do Calvário. Primeiro, Deus não colocou em nossa conta a nossa dívida. Segundo, Deus colocou a nossa dívida
na conta do seu Filho. Terceiro, Deus colocou na nossa conta toda a justiça de Jesus. Segundo Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está a gloriosa doutrina da justificação. Justificação não é um processo, é um ato. É um ato declaratório de Deus. Não tem graus. Não há uma pessoa salva mais justificada do que outra. Esse ato não ocorre dentro de nós, mas fora de nós, no tribunal de Deus. Quando Deus, então, em virtude da morte vicária substitutiva do seu Filho, quitando a nossa dívida, agora, quando cremos em Jesus, somos declarados justos diante do Pai. E a Bíblia diz: já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. De tal forma que lá no tribunal do céu, não tem mais débito, não tem mais dívida. Ao contrário, quando Deus puxa a sua ficha lá no tribunal do céu, há um saldo infinito na sua conta. Toda a justiça de Cristo é colocada em sua conta. Você está agora coberto pela justiça de Cristo. Não tem mais dívida, mas tem um saldo infinito. A justiça de Cristo colocada em sua conta, imputada a você. De tal maneira que a justificação garante a você a sua vida eterna. E a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, perseguição, angústia, perigo, nudez, fome, espada? Por meio de todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E Paulo conclui dizendo: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa salvação está assegurada, porque ela é uma obra de Deus do começo ao fim. Foi Deus quem planejou, é Deus quem executa, é Deus quem a consumará. Me permita perguntar agora a você: você já compreendeu o que Deus fez por você? Você já pôs a sua confiança em Jesus como seu Salvador pessoal? Você já avaliou o preço pago na cruz para que você pudesse ser perdoado, redimido e salvo? Agora mesmo você tem a oportunidade de voltar-se para Deus com o coração arrependido e ser perdoado. E você então terá a maior de todas as dádivas, que não se compra com ouro nem com prata, a dádiva da vida eterna. Você tomará posse desta herança bendita e você fará parte da família de Deus. Seu nome estará no livro da vida. Você estará selado com o Espírito Santo da promessa. E você então desfrutará desta alegria indizível e cheia de glória, desta segurança bendita e eterna. Você desfrutará do privilégio de pertencer ao reino de Deus, de ser um cidadão do céu. Hoje você pode tomar a decisão mais importante da sua vida: render-se a Jesus, confessá-lo como seu Salvador e Senhor. E então você receberá dele o presente da vida eterna. Que Deus abençoe o seu coração,
Que Deus abençoe a sua vida e que hoje seja o dia mais feliz da sua história, de você se render a Jesus, o Salvador, o Senhor.